Dr. Francisco Ventura, olá, muito bom dia. Olá, bom dia. O que propomos, antes de iniciarmos a nossa conversa, é que ouçamos as respostas que reunimos na rua em relação à artrite reumatoide. Vamos ouvir. A artrite reumatoide é uma doença autoimune sistémica caracterizada pela inflamação das articulações. O Praça da Alegria foi para a rua saber se os portugueses estão informados acerca deste problema. Sabe o que é a artrite reumatoide? Infelizmente sei. Já fez algum exame para saber? Mas as minhas mãos dizem tudo, os meus pés. Olha, eu sei devido a ver a situação da minha mulher, senão era capaz de não saber, porque felizmente ainda não... Padece disso? Exatamente, exatamente. Mais ou menos. Já ouviu falar? Já ouvi falar muitas vezes. Sim. Já ouviu falar? Já ouvi falar na artrite reumatoide, já. E já fez exames para saber se padece da doença? Nunca fiz exames, nunca tive sintomas. Ora bom, pela palavra bem, sobre o reumatismo, a priori, não é? Penso que sim. Já fez algum exame para saber se padece da doença? Acho que não. Tenho assim conhecimento, acho que não fiz. Tomo medicamentos e estando agora até nos pés, por exemplo, fui a uma médica e ela receitou uma coisa porque os meus pés já estão todos umas palmilhas para comprar uns sapatos por causa disso. Gasta sem dinheiro. Então já lhe foi diagnosticado? Sim, mais ou menos. Por um médico? Sim. Sabe o que é a artrite reumatoide? Não. Nunca ouviu falar da doença? Não. Já fez algum exame para saber se tem? Não. A minha médica nunca me mandou fazer isso. Mais ou menos, já ouvi falar, mas mais ou menos. Mais ou menos. Já ouviu falar? Já. Como nunca tive esse problema, também nunca tive interesse de fazer esses exames. Porque normalmente só quando as coisas batem à porta é que nós então vemos as necessidades. Problemas de ossos acha que não tem? Alguns têm, a osteoporose, dentro da normalidade tem, da normalidade da minha idade. Faço exames periodicamente. Então? Não, essa doença não tem. Saiba, ainda não tem nada? Saiba, não. Mas tem problemas de ossos? Coluna, exatamente, tem osteoporose, normal da idade, não é? E tenho problemas de coluna, mas a artrite não tem. Já fez exames para saber se padecia dessa doença? Já fiz, mas não tenho. Tem problemas de ossos? Mas por isso é que tenho assim também. E vou ser operada daqui a um mês. Tem problemas de ossos? Sim. Mas artrite não tem? Não. Isso tenho certeza que não tenho. Esta é uma doença que afeta principalmente mulheres entre os 30 e os 50 anos. 11:03, doutor, afinal de contas estamos a falar de quê? A artrite reumatoide, o que é? Estamos a falar, como o termo indica, de artrite. Agora, a questão que se põe, o que é uma artrite? A artrite é muito fácil de definir o conceito. É uma inflamação numa articulação. Isso, daí o nome chama-se artrite. Esta doença é uma doença, como ficou aqui bem demonstrado, demonstrada, é uma doença em relação ao qual nós não se sabe a causa. Nós não sabemos concretamente porque é que certas pessoas desenvolvem esta doença e outras não. Sabe-se, no entanto, que provavelmente terá que haver, digamos assim, a concorrência de fatores genéticos, isto é, a pessoa já nasce com uma certa, digamos assim, predisposição genética para ter esta doença, a que se associará um agente do meio exterior, evocam-se agentes patogénicos, bactérias, vírus, etc., que até o momento ainda isso ainda não foi demonstrado, e será da conjunção destes dois fatores que a doença será induzida. Doutor, se calhar seguimos o trabalho que preparou para irmos continuando a nossa conversa, porque também não queríamos desperdiçar. É uma doença que se inicia numa estruturazinha que nós chamamos sinovial. A sinovial é uma espécie de uma membranazinha que digamos assim, que rodeia a articulação, e esta sinovial, por razões que nós não conhecemos, começa a proliferar, começa a ter um comportamento autónomo. É quase como, digamos assim, um carcinoma. Um carcinoma é uma neoplasia in situ, quer dizer, nós não sabemos a razão, mas aquelas células começam a proliferar. E ao proliferar, primeiro provocam a tal artrite, a tal tumefação, o tal inchaço que as pessoas dizem que têm nas
articulações e ulteriormente vai também implicar a destruição da cartilagem e do osso que está à volta da articulação. Portanto, se não se tratar, pode ser bem grave. No entanto, não é uma doença unicamente local, isto é, não se circunscreve ao atingimento das articulações. Tem também uma expressão sistémica. Pode, por exemplo, atingir a pleura, o pericárdio, pode provocar consequências bastante gravosas, inclusivamente a morte. Daqui que infere-se disto que é uma doença grave e deve ser entendida como sendo uma doença grave. Sim, senhor. O diapositivo seguinte atinge todos os grupos etários de ambos os sexos, embora, como foi dito na peça, haja um pico de incidência entre os 35 e os 55 anos e seja mais prevalecente no sexo feminino. Na mulher. A seguir, faz favor. Outro diapositivo. Outro diapositivo. Só um instante. É o próximo quadro, por favor. Cá está. Como vê, tem uma prevalência bastante importante. Reparem que na Finlândia atingirá cerca de 2% das pessoas, o que significa que em cada 50 pessoas há uma que tem esta doença. Muito bem. No nosso caso, exatamente. No nosso caso, nós estamos na cauda da Europa em muitos aspectos. Nós e todos os outros países multiétnicos, não é? Aqui, estar na cauda é bom. É bom porque a prevalência é de 0,5%. Mas seja como for, 0,5% significa que em cada 200 pessoas há uma que terá esta doença. De maneira que no nosso país haverá, nesta altura que estamos a falar, 40.000 a 50.000 pessoas que têm esta doença. Porque é que fala que os países nórdicos, dieta, etc. Há quem diga, embora isto não esteja provado, que a dieta dita mediterrânica, rica por exemplo, em azeite, peixe, tem um certo efeito protetor nesta doença. Não só na sua prevalência, como também na gravidade. Isto é, nos países mediterrâneos, além de haver menos artrite reumatoide, as formas de artrite reumatoide não serão tão graves. Mas isto é uma mera suposição. Mas o frio terá influência? Não é o frio que tem influência. Porque se olharmos para aqui, podemos deduzir imediatamente que seja por um motivo climático. Do ponto de vista sintomático, não. Até pelo contrário. Muitas vezes estes doentes, contrariamente aos doentes com a osteoartrose, que nós vimos há 2 semanas, muitas vezes passam pior durante o verão e não durante o inverno. Porque o frio é um agente físico antiflogístico, isto é, contraria a inflamação. Muito bem. Já percebi. Contrariamente ao calor. Sim, faz todo sentido. A seguir, faz favor. Como eu disse, é uma doença grave, reduz a esperança de vida, as pessoas vivem menos e do que vivem, a qualidade de vida muitas vezes é menor. Também, não é? Uma qualidade de vida menor. Temos aqui as causas que levam a isto, as infecções são muito importantes e também temos também outras complicações que eu não vou estar aqui agora a descrever. Que são mais que muitas, não é? Porque não tenho tempo. Em relação à peça, há uma pergunta que foi feita várias vezes às pessoas que se fizeram algum exame para saber se têm a doença ou não. Sim. Só que essa pergunta não faz sentido, porque não há nenhuma análise. Não há nenhuma análise que afirme ou que afaste o diagnóstico. Eu não tenho nenhuma análise que, por um lado, diga esta pessoa... Não há nenhum exame, não é? Nem não há que nenhum diga teste. Que sim, nem que diga que não. Porquê? Porque é uma doença cujo diagnóstico é essencialmente clínico. Eu tenho que saber clínica. Eu tenho que saber interpretar as queixas do doente e, desde que eu tenha uma poliartrite, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos várias articulações atingidas, mais do que 4. Doutora, então a única aditiva, simétrica e que atinge essencialmente as mãos e os pés. Se eu tiver isto numa senhora entre os 35 e os 55 anos, mesmo sem qualquer exame, e se eu disser a senhora tem uma artrite reumatoide, eu tenho uma probabilidade de acertar no diagnóstico superior a 90%. Sem qualquer exame. Porque é uma doença essencialmente clínica. Não há análise nenhuma que diga que essa senhora tem ou não tem a doença. É a clínica que interessa. No idoso há uma variante que nós chamamos artrite reumatoide do idoso, que terá características semelhantes a esta, só que muitas vezes tem um componente importante de atingimento da cintura escapular dos ombros. Sim. Doutor, deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Isto é tal poliartrite. Até chegarmos a esta fase, se uma paciente chega ao seu consultório com este estado visível, clínico visível... Se for uma senhora com 40 anos, eu posso dizer quase que é uma artrite. Ela não tem indícios antes de atingir este grau de intensidade da doença? Não, porque isto muitas vezes ocorre de forma súbita.
Há certos doentes que sabem delimitar no tempo e dizem, olha, eu no dia tal estava bem e na manhã seguinte a correr. Muito bem. Há alguma forma de prevenir-nos? Então, uma vez que ela só se manifesta logo assim. Eu não conheço a causa, não posso. Claro. Não há prevenção possível. Perguntam muitas vezes se é contagioso. Não. Isso não. Que saiba, não é. Eu já sabia a Não, isso é importante. Atenção, pergunta é uma dúvida. Não. E não é hereditário. As pessoas que convivem com estas pessoas podem estar. Claro, podem só descansar. Não é hereditário. Não, o hereditário não é bem o termo. Nós, como eu tive a oportunidade de referir no início, sabemos que há um certo, como é que eu explicar, há uma certa configuração genética